A paz e a graça a você, meu irmão em Cristo Jesus, meu amigo, ouvinte e telespectadores. Como você já deve ter ouvido e visto, ou se você é novo no canal, o nosso canal é voltado para a oração, o ensino da palavra. O canal Puro Evangelho de Cristo tem uma missão de vida em levar o conhecimento a todo ser humano, a palavra de Cristo e o puro Evangelho genuíno, sem armação, sem truque, sem mimimi. A palavra de Deus como Deus assim nos ordenou. Hoje a gente vai falar sobre a famosa parábola do rico e do Lázaro. Parábolas na Bíblia, Jesus usou muito no seu ministério a parábola. Ele não foi o único nem o primeiro. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que o profeta Natan falou por parábolas a Davi, falou por parábolas ao rei Davi do seu adultério e pecado. Outras pessoas também falaram por parábola, mas Jesus foi o mais que se destacou e o mais que usou de parábolas para ensinar no seu ministério. O que é uma parábola? É você pegar elementos culturais, históricos dessa região, que as pessoas já estão familiarizadas, acostumadas, e contar uma história envolvendo esses elementos. Jesus contou a história do rico e do Lázaro, e você vai ver que na narrativa dessa história, Jesus fala de morte, vida após a morte, céu, inferno, pessoas pedindo para voltar para falar com seus entes queridos. Então isso quer dizer o quê? Que os judeus naquela época, daquele público de Jesus, já estavam familiarizados com essas coisas. Vida após a morte, pessoas que falavam com os mortos, mesmo que isso não seja bíblico, ou mesmo que isso a Bíblia não apoie. Mas essas pessoas estavam familiarizadas. Jesus pegou esses conceitos culturais dele e usou na história. Essa parábola se encontra em Lucas 16, capítulo 16, verso 19 até o verso 31. Eu não vou ler, vou fazer o resumo dessa parábola. Ok? Então ele conta a história de duas pessoas. De um rico, um homem que tem uma vida suntuosa, maravilhosa, abastado de todos os bens materiais, de tudo que um ser humano possa sonhar na sua vida humana. E conta a história de outro homem, pobre, doente, desamparado, sem ninguém para lhe ajudar. O que é certo que a gente pode deduzir ou pode imaginar nessa parábola? Os dois eram judeus, os dois conheciam a lei de Deus. Agora preciso fazer um esclarecimento sobre alguns pontos, alguns tópicos. Há pessoas que acreditam que todos os ricos irão para o inferno, e não é bem assim. Há ricos que irão sim ser condenados. E há outros ricos, outras pessoas que não irão ser condenados. Porque não é o dinheiro que é ponto de condenação. O que condena um homem, uma pessoa que está nesse meio, nessa situação, é a avareza, o amor ao dinheiro. Quando uma pessoa ama, tem amor ao seu dinheiro, ele se torna miserável, egoísta, mesquinho, covarde, traiçoeiro. Ele só pensa em si, ele não pensa no mal que vai fazer outras pessoas. Corrupto, desonesto, caloteiro, enfim. É uma série de desgraça que essa pessoa leva consigo. Mas o caso desse homem, desse rico que tinha uma vida suntuosa, com certeza ele era um judeu que conhecia a palavra de Deus, conhecia as histórias dos profetas, dos pais da fé, e ele sabia o certo, mas ele optou por esse caminho. E há pessoas que acreditam que os pobres serão salvos, e também não é assim. Muitos pobres serão condenados, porque há pobres que têm os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos morais de um rico avarento. É miserável, é mesquinho, é covarde, é injusto, mentiroso, não se compadece de outra pessoa, ainda por cima incentiva a não ajudar outras pessoas, faz de tudo para atrapalhar. Então essas pessoas não se enquadram no perfil de Cristo. Então, há ricos que se salvarão e há pobres também que se salvarão. Então, não é a classe social que você está, rico ou pobre. Dá um exemplo na Bíblia.
Abraão é uma pessoa riquíssima, mas é uma pessoa que está salva, porque era um homem de fé, um homem que obedecia a palavra de Deus e que certamente era um homem que, ao conhecer a Deus, já ter um relacionamento com Deus, tratava as pessoas de forma honrosa, honesta, justa. Era uma pessoa que Deus aprovava. Outro exemplo, Davi, rei, muito rico, mas constantemente Davi estava ajudando as pessoas. Outro exemplo de honestidade e dinheiro é Jó. Você vê no livro de Jó mesmo. Ele fala que ele se fazia como o pai dos pobres e dos necessitados, ajudava a todos. Aonde tinha uma fazenda, algum trabalho de Jó, ele sempre ajudava pessoas que não eram funcionário dele. Então, o que é que Deus quer de uma pessoa rica? Que Deus abençoe, que ela tenha o seu dinheiro de forma honesta, de inteligência e sabedoria, mas que reserve parte do que ganha. Pode ser grande, pouca, isso pouco importa, para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que não tiveram oportunidade, que são massacradas por vários outros aspectos, por várias outras situações, que ele ajude. Obviamente que a ajuda dessa pessoa não vai resolver o problema, porque a questão da pobreza é mais complexo, que outro dia eu posso até falar, mas ela vai amenizar o sofrimento de muitas pessoas. Uma pessoa rica que tem condições pode ajudar na questão da alimentação, roupa, em ajudar de alguma forma no conhecimento. É isso que Deus quer de um cristão, de um crente, um temente que tenha prosperidade. É isso que Deus espera. Então, há pessoas ricas que entenderam isso e faz isso como um mandamento, uma prática do dia a dia. Vou dar um exemplo de uma pessoa rica que se converteu, Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos. Ele conseguiu enriquecer de forma desonesta, mas quando ele se converteu, ele colocou o seu dinheiro, disponibilizou o seu dinheiro para ajudar as pessoas que estavam em sofrimento. Jesus disse, verdadeiramente, verdadeiramente, a salvação entrou nessa casa. Então, é isso que Deus quer de uma pessoa rica, de uma pessoa que Deus deu para o privilégio de condições financeiras. Disponibilizar seu dinheiro, alguma parte do que você ganha dos seus bens, para ajudar os necessitados. É isso que Deus espera. Então não é pecado ser rico, não há nada errado. O errado é ser avarento e egoísta e mesquinho. E já o caso de pessoas pobres, que são exatamente como o rico. Egoísta, avarento, mesquinho, pirangueiro, sem misericórdia, mas são pobres. Porque se ela tivesse dinheiro, ela seria exatamente igual ao rico da parábola. E como é que eu sei que essa pessoa é uma pessoa cruel, que não tem coração? Vamos para um sentido prático. Você é rico, uma pessoa de condições. Nas frente da sua casa, tem alguém passando necessidade, fome, um estado de miséria total. E a pessoa não tem nem coragem de se direcionar a ele, ou mandar alguém perguntar, ou ajudar de alguma forma. Foi o mesmo caso que aconteceu com o rico. Lázaro, à porta dele, doente, enfermo, uma situação muito crítica. Ele nunca se direcionou a Lázaro para ajudar, e ele podia fazer. Se fosse na questão de bens materiais e financeiros, ele tinha dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Pelo menos com uma pessoa. Isso não quer dizer que ele possa fazer com todo os seres humanos, mas pelo menos com uma pessoa ele poderia sim fazer, e ele não fez. E qual é a diferença de Lázaro? Um homem pobre, miserável, doente, sem família, sem nenhuma herança. E por que ele se salvou? Essa pessoa mantinha o coração íntegro, reto e justo perante a Deus. Ele nutria sentimentos bons a Deus, que só Deus sabia. E aí foi o fator decisivo. Quando Lázaro morreu, foi aos braços de Abraão, que Abraão é uma simbologia que é o próprio Deus. E o rico, quando morreu, foi ao inferno, porque por ser egoísta e miserável. E no final da parábola, você vai ver que o rico pede para o pai Abraão para falar com seus irmãos. E o pai Abraão advertiu. Eles têm Moisés, que não é o Moisés do Egito, isso é uma simbologia. Eles têm um legislador e têm os profetas que ouçam. E quanto mais uma pessoa que vem dos mundos dos mortos e ressuscitar, eles não darão ouvidos.
Então aí nessa parábola Jesus já amarrou todas as pontas, refutou a ideia de vida após a morte, no caso de reencarnação, de um morto estar falando com o vivo, e mesmo assim disse, mesmo que o morto venha, fale com os vivos, de nada adiantaria, porque os que morreram, eles não têm e estão condenados, eles não têm condições de salvar os que estão vivos, porque se eles pudessem se salvar, se ele pudesse fazer alguma coisa por alguém, fazia por si mesmo. Então uma pessoa que tem a cultura espírita, que acha que fala com morto e escuta a orientação de pessoas que já morreram, aquilo ali a Bíblia condena totalmente. Eu não vou entrar em detalhe quem é e que não deixa de ser, mas aquele ser que dá conselho a você, ele não pode fazer nada por você, porque se ele pudesse fazer por alguém, fazia por si mesmo. Então Jesus já amarrou essa ponta. Os mortos não falam com o vivo, e mesmo se falar, eles não poderão fazer nada por ninguém, porque não faz nem por si mesmo. E mostrou claro que não é o fato de você ser pobre, desprezível, que você vai morrer e vai para o inferno. Se você manter um coração íntegro, reto e justo com Deus e crer em Jesus, você será salvo. A mesma coisa do rico. Não é o fato dele ser rico que ele vai ir para o céu. Porque o que Deus mais preza é o que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. É uma coisa que só Deus sabe e você. E oramos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, tem misericórdia de mim, Senhor, misericórdia da minha família, de todos. Que o teu Santo Espírito possa convencer a todos do pecado e do juízo e abrir os olhos espirituais, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.